Bom dia, pessoal. A gente tá. Desculpa o final meio abrupto do episódio passado, esse vídeo e áudio, porque foi um problema técnico e a segunda parte do vídeo ficou toda sem vídeo, sem imagem, só com áudio. Então eu tô regravando tudo de novo para não ter problemas e também para manter a regra, né, do vídeo e do áudio exatamente iguais. Então na aula passada, no vídeo passado, aí no episódio passado, a gente discutiu a historiografia indígena, como a história sobre os indígenas evoluiu no Brasil nas últimas 3, 4 décadas, dentro do contexto político específico, acadêmico específico, e também as características dessas sociedades antes da chegada dos europeus, focando especialmente nas sociedades tupi do litoral, que são as quais a gente tem mais fontes, porque foram as quais os europeus tiveram mais contato inicial. Na aula de hoje, no vídeo de hoje, a gente vai discutir a esses primeiros contatos, as guerras e alianças que se seguiram, e depois os processos de catequização, conversão e hibridismo cultural e adaptação que vão se dar, né, nessa relação entre europeus e indígenas. No momento inicial, nas primeiras 2, 3 décadas, é interessante notar como essa relação se deu fundamentalmente sem afetar as estruturas sociais indígenas, porque ela se deu de maneira perfeitamente compreensível e compreensível e compatível com as sociedades indígenas, porque eram relações que estavam fundamentalmente por aliança, por dádiva, por parentesco, especialmente através dos degradados. Os degradados eram deixados pelos portugueses, como a gente viu na Carta do Caminho, para aprender a língua, aprender os padrões sociais e servir como intermediários. Nisso estava se seguindo um padrão que já havia sido desenvolvido na exploração da África subsaariana nas décadas anteriores, as 3, 4 décadas anteriores, que eram chamados tangomãos, que eram essenciais para esse processo de ocupação desse território. O escambo, que para os portugueses era uma relação comercial, para os indígenas era fundamentalmente uma relação de troca, uma dádiva ritual, porque essas eram sociedades baseadas na dádiva. E por isso era perfeitamente não mudava a sociedade indígena o fato deles coletivamente cortarem para o Brasil e darem para os europeus em troca de ferramentas, por exemplo, de ferro, em troca de armas de fogo. E aí, muitas vezes, você tem a ideia no colégio de que isso era uma coisa muito. No ensino básico, né? Os índios otários trocando o pau-brasil, que era uma mercadoria valiosa, por espelhinho. Mas a questão é que o pau-brasil não era valioso para os portugueses, para os indígenas, e sim para os europeus, que os indígenas não usavam para fazer tintura. E mais do que isso, que as ferramentas e depois até armas de fogo trazidas pelos europeus tinham vantagens significativas. As ferramentas de ferro, por exemplo, aço, tinham a vantagem de diminuir o tempo de trabalho coletivo. Machado, né? Um machado, por exemplo, tempo de trabalho para você limpar o terreno e, consequentemente, poder fazer agricultura. Então, você diminuía as atividades, diminuía o tempo gasto pelos homens nas atividades que eles consideravam menos prestigiosas, e podia aumentar o tempo para cerimônias religiosas, podia aumentar o tempo para guerra, para caça e por aí vai. Então, essa relação era a relação de que os portugueses viam como escambo, uma relação comercial, para os indígenas era fundamentalmente uma relação de troca e dádiva para estabelecer alianças. Então, era compatível com as suas tradições culturais e sociais. E esses degradados, eles também vão se incorporar, porque eles vão basicamente, como a gente viu no vídeo passado, os indígenas tinham essa abertura ao outro. Então, consequentemente, os degradados eles vão se incorporar na sociedade, vão estabelecer relações de parentesco, vão às vezes aprender os costumes, participar de guerras e vão ter esse papel intermediário fundamental. E depois, nas gerações seguintes, né, quem vai acabar fazendo esse papel mais que os degradados são os mamelucos, né, os mestiços entre europeus e indígenas, principalmente portugueses e indígenas, que vão viver nesses territórios e vão poder circular entre essas sociedades. E muitas vezes, tanto europeus quanto mamelucos vão preferir as sociedades indígenas, por causa da liberdade que eles experimentavam lá. E, claro, aproveitando, né, o prestígio que eles tinham graças a esse papel como intermediários. Então,
essas relações construídas através do parentesco e da dádiva eram perfeitamente compatíveis com as sociedades indígenas e não causavam transformações significativas. E como você não tinha, nesse momento inicial, animais domésticos trazidos pelos europeus, animais domesticados trazidos pelos europeus, né? Como você não tinha uma presença europeia muito significativa, você também tem relativamente poucas doenças. Porque as doenças, como a gente vai ver, são absolutamente centrais, as epidemias são centrais para entender a ocupação das Américas. Mas essas doenças não transmitiam automaticamente. Não é chegava o europeu e os índios todos ficavam doentes e morriam. Isso exige uma presença sustentada, isso exige um contato intenso, isso exige anos, enfim, porque tem todo um processo para que essas doenças possam se transmitir, não é automático, né? Enfim, então, mesmo porque cada patogênico tem características distintas, por aí vai. Então você pode transmitir às vezes uma doença, depois outra, enfim, então vai demorar até chegar um momento em que vai se causar epidemias em larga escala, vai demorar algumas décadas. Não aconteceu ainda nesses momentos iniciais, a gente vai falar disso depois. Mais na aula sobre trabalho, escravidão e economia do que nessa aula agora. Então, o que vai mudar se nesses primeiros anos for uma relação relativamente harmoniosa? Fundamentalmente, quando os portugueses começam a querer ocupar o território para garantir sua posse em razão da ameaça francesa, que também, os franceses também estabeleciam essas mesmas relações com os indígenas, embora me pareça que a prática de usar degredados fosse algo mais português. Enfim, nunca li nada sobre degredados franceses, embora certamente possa ter havido um náufrago, alguma coisa assim. A partir de 1530, então, com as capitanias hereditárias, você começa a ocupar mais permanentemente, você começa a tentar ocupar permanentemente esse território. E qual é o problema disso? Isso implica uma ocupação territorial, um estabelecimento territorial e não só o comércio. Mas até aí, não só a troca de presentes, dádivas, comércio. Mas até aí, tudo bem. O problema maior é menos a terra e mais a força de trabalho. Porque os europeus, portugueses, vão querer trabalhadores para suas terras. Eles não vieram para cá, para o Brasil, para plantar mandioca. Eles querem trabalhadores para plantar alimentos e também depois para plantar açúcar, que era já uma mercadoria, como a gente vai ver na próxima aula. Era já uma mercadoria, era já uma planta, uma cultura já existente nas Ilhas Atlânticas e que vai passar para o Brasil, mas a gente vai falar disso na próxima aula. Então essa exigência por mão de obra vai alterar essa relação. Por quê? Porque primeiro os portugueses vão exigir que os indígenas, em vez de trocar coisas que eles queriam, como por exemplo pau-brasil, que é algo que não afetava os indígenas, que trocassem por prisioneiros. E que isso afetava. Por quê? Isso transformava os pratos indígenas, porque isso exigia a captura de muito mais prisioneiros do que anteriormente, e dois, isso impossibilitava os rituais de sacrifício, que tinham um papel de integração comunitária, construção de identidade, que a gente viu no vídeo passado. Então, e por último, e talvez mais importante, essa demanda por cativo vai causar conflitos e tentativa de escravizar esses próprios indígenas, que antes estabeleciam relações com os europeus, né? Então, em resistência a essas demandas, os indígenas vão muitas vezes atacar os europeus, vão destruir os seus estabelecimentos, as suas primeiras tentativas de ocupação, vão matar os europeus. Então, esses conflitos eles vão ser muito intensos nessas décadas de 1530 e 1540. E de maneira geral, os indígenas foram bem-sucedidos em colocar os portugueses na defensiva ou até expulsá-los de territórios. E esse é o principal motivo para a instalação do governo geral em 1549. Geralmente no colégio a gente se aprendia, não, as capitanias fracassaram porque os donatários não investiram no território. O principal era isso, vários investiram, vários vieram, mas o principal era o relacionamento com os grupos indígenas.
Quais foram as capitanias que foram bem-sucedidas? Pernambuco, que o donatário veio, e São Vicente, que o donatário nunca veio. Ora, por que elas foram bem-sucedidas? O fundamental era o estabelecimento de alianças com grupos indígenas, que podiam servir de defesa e de aliados contra outros grupos, e alianças constituídas fundamentalmente através do parentesco. Tanto que as elites que vão surgir nessas capitanias vão ser, em larga medida, descendentes, vão ter ascendentes indígenas. Porque nessa primeira geração você vai ter esse estabelecimento de relações de parentesco com mulheres indígenas como essencial para conseguir controlar e dominar esse território. Então, o governo geral ele veio fundamentalmente para socorrer essas capitanias, não só menos essas são Pernambuco e São Vicente, tinham sido bem-sucedidas mas bem-sucedidas mesmo, baseadas em muitos conflitos, mas principalmente as capitanias que tinham sido um fracasso completo, inclusive a Bahia, onde o governador geral vai se estabelecer, né? Então, os primeiros 20, 23 anos, você vai ter um esforço fundamentalmente defensivo, de tentar defender os poucos núcleos de povoamento no litoral. Principalmente contra os indígenas, mas também contra os franceses, né? Tem a França Antártica aqui no Rio de Janeiro, nas décadas de 1550, 1555, né, 1567, fundamentalmente. Então vai ser necessário defender esse território. E o governo geral, então, ele vai procurar prestar assistência a essas capitanias para conseguir garantir essa posse. E a partir de 1570 você começa a expandir e a conquistar novos territórios. Um processo de crescimento, e isso potencializado pelo crescimento econômico, que dá recursos para isso, né? O crescimento econômico fundamentalmente a partir do açúcar, que a gente vai ver nos próximos vídeos, nos próximos episódios. Então, esse processo, né, de expansão, o principal objetivo do governo geral, então, é defender, depois expandir, e durante esses processos ele tem que facilitar, favorecer a conversão, porque era isso que justificava a presença europeia, né? Como a gente viu na aula sobre expansão marítima. O que justifica a expansão portuguesa é fundamentalmente a conversão dos povos encontrados. E, por último, racionalizar e organizar como é que vai se explorar esses indígenas escravizados. Mas a gente vai ver nos próximos episódios, próximas aulas. O que vai ajudar essas vitórias também é que com essa ocupação mais sustentada, com o gado, com novos territórios sendo com uma presença europeia mais significativa, as doenças vão crescer. E aí quando chega um ponto, principalmente a partir da década de 1560, que elas vão se transmitir cada vez mais rápido, inclusive para povos que ainda não tinham tido um contato inicial com os europeus, porque, por exemplo, um grupo indígena infectado pode ir para o interior e aí infecta outros e a doença vai se espalhando. Isso aconteceu na América Espanhola, né? As doenças trazidas pelos europeus chegaram, por exemplo, no Império Incaico antes dos próprios castelhanos. Então, esse processo, né, de ocupação, ele vai sendo aos poucos durante muitas e muitas décadas. Esse processo enfim, eu devia ter falado essa citação antes, mas vale a pena porque ela é ótima. Enfim, o que é essa citação? Esse contato com os indígenas, especialmente para os franceses, talvez porque eles tivessem um mercado editorial mais dinâmico do que o português, ele vai estimular uma reflexão sobre os próprios europeus. Então, alguns viajantes, como Jean Delery, vão usar os indígenas para pensar a sociedade europeia que eles vivem de maneira implícita, e às vezes até explícita, né? Jean Delery, por exemplo, quando vivenciando a guerra e religião na França, ele vai dizer, olha, talvez os bárbaros sejamos nós, porque é muito pior o que se acontece na guerra e religião da França do que o que acontece do que os indígenas antropófagos fazem. E isso vai influenciar filósofos como, por exemplo, Michel de Montaigne, né, que vai escrever seus ensaios pensando, alguns deles pensando, né, sendo influenciado por essa leitura sobre os franceses no Brasil, na América Portuguesa, no que depois vai ser o Brasil.
os franceses na América. E esse trecho é especialmente interessante porque ele mostra como um viajante francês podia pensar os indígenas como um espelho invertido. Podia pensar esses povos originários como uma forma de refletir e criticar a própria sociedade europeia. Então a citação é longa, mas eu acho que vale muito lê-la. Os nossos tupinambás muito se admiram dos franceses e outros estrangeiros se darem ao trabalho de ir buscar o seu pau-brasil. Uma vez um velho perguntou-me: por que vindes vós, franceses e portugueses, buscar lenha de tão longe para vos aquecer? Não tendes madeira em vossa terra? Respondi que tínhamos muita, mas não daquela qualidade, e que não queimávamos como ele supunha, mas delas teremos tinta para atingir. Retrucou o velho imediatamente. E porventura precisais de muito? Sim, respondi ele, pois no nosso país existem negociantes que possuem mais panos, facas, tesouras, espelhos e outras mercadorias do que podeis imaginar. E um só deles compra todo o pau-brasil, com que muitos navios voltam carregados. Ah, respondeu o selvagem, tu me contas maravilhas, acrescentando depois de bem compreender o que eu lhe dissera. Mas esse homem tão rico de que me falas, não morre? Sim, disse eu, morre como os outros. Mas os selvagens são grandes discursadores e costumam ir em qualquer assunto até o fim. Por isso perguntou-me de novo. É interessante como ele usa o selvagem, parece para criar um choque, né? Nesse trecho, o selvagem é que parece mais inteligente que os europeus, como vocês vão ver. E quando morrem? Para quem fica o que deixam? Para seus filhos, se os têm, respondi. Na falta destes, para os irmãos ou parentes mais próximos. Na verdade, continuou o velho, que como vereis não era nenhum tolo, agora vejo que vós franceses sois grandes loucos, pois atravessais o mar e sofreis grandes incômodos, como dizeis quando aqui chegais, e trabalhais para amontoar riquezas para vossos filhos ou para aqueles que vos sobrevivem. Não será a terra que vos nutriu suficiente para alimentá-los também? Temos pais, mães e filhos a quem amamos, mas estamos certos de que depois de nossa morte, a terra de que nos nutriu também os nutrirá. Por isso descansamos sem maiores cuidados. Esse diálogo deve ter acontecido exatamente como o Jean Delerry publicou? Acho difícil. Mas ele tem uma verossimilhança de pensar maneiras, porque ele está contrapondo maneiras primitivas de se relacionar com a atividade econômica e a acumulação. Então, esse momento, né, de contato com os europeus, com os indígenas, foi interessante para que os europeus pensassem sobre suas próprias sociedades. Mas, enfim, depois desse parênteses, vamos para continuar esse processo de conquista. Né? Então, como é que esse processo de conquista continuou? O governo geral, especialmente a partir da década de 1560, vai adotar uma política dual. Como assim uma política dual? Ele vai tratar os indígenas diferentes, de maneiras diferentes. Alguns grupos indígenas, os aliados, eles vão ser convertidos e não deveriam ser escravizados. Já os bárbaros, os inimigos, os que não aceitam a subordinação à dominação colonial, os que não aceitam a conversão, eles devem ser escravizados e exterminados. A guerra justa, que era a doutrina usada para justificar isso, tem uma origem medieval, que é fundamentalmente uma maneira de dizer, olha, a guerra é legítima quando ela é indefesa, quando ela é expansão da fé. E então, qual é o argumento que geralmente vai se usar para que os governadores, para que os oficiais régios dissessem esta guerra é justa? Fundamentalmente vão dizer que estão sendo agredidos pelos índios ou que eles não querem receber a palavra de Deus. Só que vai haver disputas políticas sobre se um grupo indígena deve ser visto como aliado ou como inimigo. Por quê? Porque muitas vezes os colonos querem tratar os índios como inimigos, para que eles pudessem ser escravizados. Enquanto os religiosos, muitas vezes, ainda que não sempre, como a gente vai ver aqui rapidinho, eles querem tratar os indígenas como aliados para que eles pudessem ser convertidos. Sabendo-se que era muito mais fácil converter um grupo indígena aldeado, porque ele estava sob a autoridade dos religiosos, do que os indígenas escravizados nas fazendas dos colonos, em que a autoridade fundamental era dos seus proprietários desses seres humanos escravizados. E por que essa divisão existia? Isso não existia também porque os próprios indígenas estavam divididos.
a divisão entre os indígenas era absolutamente essencial para a ocupação, para a conquista. Se os indígenas fossem unificados, teria sido impossível conquistá-los. Mas aí muitas vezes o aluno pensa, por que os povos originários todos, no ensino básico, por que os povos originários todos não se uniram contra os europeus? Porque os povos originários, eles não eram iguais. É um profundo etnocentrismo achar que a Índia é tudo igual. Eles tinham rivalidades há gerações, eles tinham conflitos, e cada grupo está procurando uma vantagem imediata para si mesmo. Eles não tinham como prever as doenças, prever a grande chegada de europeus, eles não sabiam de nada disso. Então, fazia sentido, dentro de cada contexto, para cada grupo, tomar a decisão de aliança ou rivalidade nesses momentos específicos. E os portugueses sabiam que esse tipo que essas rivalidades eram absolutamente essenciais para a conquista. E assim como são muitos, permitiu Deus que fossem contrários uns dos outros, e que houvesse entre eles grandes ódios e discórdias, porque se assim não fosse, os portugueses não poderiam viver na terra, nem seria possível conquistar tamanho poder de gente. Você acha isso equivalente no México, no Peru, na Virgínia, na Nova Inglaterra? Em todo lugar você vai achar citações equivalentes. Porque em todas as Américas, esse processo de divisão e consequentemente a possibilidade de você construir alianças com grupos indígenas era absolutamente essencial para controlar, para poder conquistar esse território. Sem isso, seria impossível, que os portugueses, os europeus em todas as Américas, eram um número muito limitado. Você vê, por exemplo, na conquista de Tenochtitlan, do México, em 1521, mais ou menos os europeus faziam talvez 2% das tropas em conflito. O resto eram indígenas, defendendo o Império Mexica, e indígenas inimigos do Império Mexica. Então isso é absolutamente generalizado. Esses conflitos, né, e essas demandas europeias, eles vai fazer sentido para os povos originários se aliarem aos europeus, mas como eu falei agora há pouco, né, isso também afetava essas relações sociais, essas tradições, os costumes da guerra, né? A guerra indígena vai mudar muito por causa disso. A guerra indígena vai mudar porque ela vai ampliar em escala, vai se tornar cada vez maior, porque as demandas europeias vão fazer com que fosse necessário cativar mais gente, não só guerreiros, mas mulheres, crianças, cativar o máximo de gente possível para essas demandas, para você poder dar conta dessas demandas europeias. Porque os europeus, eles não querem eles precisam de muito mais escravos do que esse um ou outro prisioneiro que era capturado e cativado. Aí, normalmente, o Jean de Lery. Por mais esforços que fizéssemos, porém, nossos intérpretes só conseguiram resgatar parte dos prisioneiros. Que isso não era do agrado dos vencedores, percebi-o pela compra de uma mulher com seu filho de 2 anos, que me custaram quase 3 francos em mercadorias. Disse-me então o vendedor: não sei o que vai acontecer no futuro. Depois que o pai Colar, o Villegagnon, chegou aqui, já não comemos nem a metade dos nossos prisioneiros. Então, essas guerras, elas se intensificam porque os europeus, eles demandam escravizados, mas eles se intensificam também porque os europeus vão estimular essas guerras e, por outro lado, os grupos indígenas vão aproveitar, às vezes, a aliança com os europeus para lutar contra seus inimigos tradicionais. Então as guerras se tornam cada vez mais numa escala cada vez maior. E essas guerras indígenas e europeias, elas vão sempre se misturar. Nesse século XVI, no conflito entre portugueses e franceses, século XVI e início do século XVII, tanto no Rio de Janeiro quanto no Maranhão, a França Antártica e a França Equinocial, os indígenas perfaziam a maior parte dos combatentes. Então você poderia dizer que era mais uma guerra indígena em que os europeus estavam de gaiato ali do que o contrário, às vezes. Que nos dois casos você tinha conflitos tradicionais entre grupos indígenas. Então, embora a historiografia tenha trabalhado isso mais para o Rio de Janeiro. E essa mistura, né, esse imbricamento entre
guerras coloniais, ou seja, entre potentados europeus, entre impérios europeus, e guerras indígenas, eles vão continuar até o século XIX. Os indígenas vão estar presentes em todas as guerras que vão acontecer no Brasil até a Guerra do Paraguai. Você vai ter tropas indígenas na Guerra do Paraguai. Então, eu já falei bastante algumas vezes dessa guerra contra os franceses, mas também contra os neerlandeses. Você vai ter indígenas aliados aos neerlandeses, os holandeses. Neerlandês é mais correto, né? A Holanda é uma província só dos Províncias Unidas dos Países Baixos, a mais importante, mas não era a única. E vai ter aliados portugueses, e cada lado defendendo que o melhor era se aliar ou os neerlandeses ou os portugueses. A gente vai ver isso mais para frente. E o interessante, cada lado também convertido, né? Os aliados neerlandeses são calvinistas, né? São protestantes, e os aliados aos portugueses são católicos. E esses conflitos vão continuar, né? Vão continuar por muito tempo, né? No século XVIII, por exemplo, no conflito com os povos, né? No conflito com os espanhóis, fosse no Mato Grosso, fosse no sul do Brasil, né? Você sempre vai haver, né? Esse tipo ou também no norte, né? Na região do Rio Branco, que fazia fronteira com domínios neerlandeses e espanhóis, sempre esses povos indígenas vão ser fundamentais para defender o território e para servir como aliados dos colonizadores. Tá? Então, e muitas vezes os indígenas são capazes de obter benesses graças a essa possibilidade de manobra, de circular, enfim, porque as áreas periféricas indígenas eram especialmente importantes, porque você não tinha uma população de origem europeia grande, você não tinha grandes forças militares, então era essencial a colaboração indígena. E os indígenas vão usar disso para obter vantagens, vão ameaçar trocar de lado. Era possível passar de um império para o outro. Então você tem vários trabalhos sobre o Rio Grande do Sul, Mato Grosso e o norte do Brasil. O próprio Elias Garcia tem um livro que foi premiado pelo Arquivo Nacional, que se chama Diversas Formas de Ser Índio, que é esse aqui, é o livro da Elisa Garcia, né, que é o texto dessa aula. Ela mostra muito bem esses processos de aliança, né? E, claro, né, sobre o Rio de Janeiro, o conflito com os franceses, você tem, né, o trabalho que é o principal trabalho de história indígena hoje em dia, que é o Metamorfose Indígenas da Maria Regina Celestino, que inclusive foi professora visitante no PPGH do programa para graduação em História da Unirio, né? Foi nosso colega durante 2 ou 3 anos, enfim. Saiu até na verdade, o final do ano passado, início desse ano. Então, essa importância militar indígena permitia que eles obtivessem benesses, às vezes coletivas, como a posse da terra, salários às vezes um pouquinho melhores, às vezes principalmente não ser escravizados, mas também era absolutamente mas era também muito útil para suas lideranças, seus principais indígenas. Porque como a gente viu no vídeo passado, no episódio passado, os indígenas não tinham uma liderança hereditária, fundamentalmente. A liderança era algo conquistado e não atribuído. E qual era a consequência da liderança ser conquistada e não atribuída? Não é necessariamente fácil passar de pai para filho. Mas o papel dos principais como intermediários na relação com os europeus, ele vai ter a consequência, né, de facilitar de reforçar essa posição desses principais, porque eles que vão negociar com os religiosos, eles que não vão negociar com os governadores, eles que vão negociar com os colonos. Então esses principais podem obter benesses. O Araribóia, por exemplo, que enfim, tem uma estátua dele na saída das barcas em Niterói, eu sempre passava por lá quando fazia faculdade na UF, né? É feriado lá, Araribóia, enfim. Ele recebeu o hábito de Cavaleiro da Ordem de Cristo, que era uma honraria bastante rara, raríssima, no Rio de Janeiro, no início do século, no final do século XVI, e que fundamentalmente o enobrecia. Um neto dele conseguiu outro hábito de cavaleiro, acho que foi Santiago, mas pode ter sido Avis, não lembro direito, no início da década de 1640, e depois a família dele vai
continuar atuando como principal, os descendentes deles, durante 2 séculos e meio, até pelo menos o início do século XIX. A Regina Celestino, nesse livro Metamorfose Indígenas que eu mostrei, infelizmente quem viu no podcast não viu, né? Mas enfim, o livro se chama Metamorfose Indígenas, né? Ganhou também o prêmio do Arquivo Nacional e depois foi reeditado pela FGV, que é essa edição que eu tenho. Que esgotou no Arquivo Nacional. A família dele então vai permanecer durante mais de 250 anos como uma família como principal dominando essa aldeia, esse grupo indígena. Então esses principais vão ser especialmente importantes em época de guerra, mas muitas vezes os privilégios que eles têm são precários, né? Porque os governadores podiam dar a ele hábitos dizendo que eles eram cavaleiros, mas na prática era falso. Então, às vezes as autoridades reais querem prender o indígena e eles perguntam, olha, ele é cavaleiro de verdade? Porque se for, a gente não tem jurisdição sobre ele. Porque os cavaleiros, um dos seus privilégios é que eles só podiam ser julgados e presos por ordem do juiz dos cavaleiros, enfim. Que era um cargo que não tinha em todo o Brasil, então, efetivamente, alguns cavaleiros eram praticamente imunes, né? Tinham um foro privilegiado. E inclusive os indígenas que tinham esses hábitos, que eram poucos, mas tinham. A gente vai falar de outros, né, como a família Camarão, Arco Verde, depois na aula sobre a guerra contra os neerlandeses. Então, esses indígenas, esses principais indígenas vão ser especialmente importantes em época de conflito. Mas depois que esse conflito passa, aí, claro, que a aliança com eles não é mais tão necessária, que eles vão perdendo essa importância, e aí eles podem ser escanteados e ignorados ou pelo menos perder a capacidade de influência, porque tudo dependia da conjuntura e da sua importância relativa. Mas eles sempre foram importantes, porque você tinha que manter uma relação mais ou menos cotidiana, né? Mas é claro que há uma importância aumentar em época de conflito, e também, e aí, para continuar, porque os indígenas podiam se rebelar. E aí, essa rebelião, quem podia às vezes impedir ou influenciar o indígena a não se rebelar, ou influenciar a se rebelar, eram esses principais. A gente sabe muito pouco sobre rebeliões indígenas. Elas existiram, você tem alguns relatos, por exemplo, no Ceará, na tese do Lígio Maia. Você tem mais relatos sobre rebeliões na segunda metade do século XVIII, que é algo que a gente vai ver lá no final do curso, mas é algo que a historiografia ainda precisa se aprofundar muito mais, eu acho. A gente tem que investigar mais essas rebeliões desses índios coloniais. Não só a resistência dos que não foram conquistados, mas os índios que estavam sob autoridade portuguesa, que mesmo assim se rebelavam. A gente sabe ainda muito, e não só os escravizados, que teve rebeliões de escravizados, por exemplo, em 1562 no Recôncavo Baiano, mas também as rebeliões dos índios aldeados, que por sinal, enfim, fui falar da aldeia mais para frente, mas já adiantando, né, as aldeias era uma forma de você tentar controlar esses índios coloniais, esses índios sob autoridade colonial. Você agregava diversas etnias, comunidades, inclusive para compensar, né, o declínio demográfico com as doenças, com a exploração, e em áreas perto dos núcleos do povoamento europeus. Mas esses índios aldeados, onde estavam subordinados, muitas vezes se rebelar também. Mas além desses índios aldeados, você vai ter os índios não conquistados. E a conquista é um processo de longuíssima duração. Às vezes parece, e eu espero não dar essa expressão nesse curso, que o índio só está no Brasil aqui nesse momento inicial. Ele tem o escambo, depois tem a conquista, a escravização e o índio some. Acabou, não tem mais índio na história do Brasil. Ou pelo menos se tem, ele está nessa crônica da extinção que a gente falou no vídeo passado, do episódio passado. Mas, na verdade, os processos de conquista, você pode dizer que eles continuam até hoje. O que são? O que é essa ocupação, essa invasão nos territórios indígenas, por mineração, por pecuária, se não uma continuação desse processo de conquista? O que é esse contato forçado de evangelizadores, auxiliados implícita ou explicitamente pelo poder do Estado, se não um processo de conquista?
está acontecendo hoje em dia. O que foi a expansão territorial da ditadura para a Amazônia, que é integrar para, enfim, que eles queriam integrar para não perder o território, para toda a paranoia militar com a Amazônia, que ressuscitou aparentemente nos dias de hoje, né? O que era isso, senão também processos de conquista extremamente violentos, né? Enfim, se tem plena consciência, né? Inclusive parece a Comissão da Verdade, você tem um livro do Rubens Valente, do grande repórter Rubens Valente, chamado Os Fuzis e as Flechas, que mostra a violência, né, militar contra os indígenas. Certamente a ditadura militar foi responsável pela morte de muito mais indígena do que de subversivos urbanos, né? Do pessoal de esquerda, enfim. Na verdade, assim, até a gente pode pensar que os subversivos, né, que é a face mais evidente da repressão, foram talvez a parcela menor dos mortos. Se matou muito mais índio e também se matou muito mais gente em grupos de extermínio, né? Mortes geralmente não são consideradas políticas, mas tudo é política, do que se matou gente da esquerda. Mas enfim, isso aí já estou saindo um pouco do tema, né? Mas o ponto foi só destacar como esses processos de conquista eles são de longuíssima duração. Então a conquista não acaba no século XVI, no século XVII, nem no século XVIII. A conquista continua. Isso, inclusive, em áreas próximas de grandes núcleos coloniais com os europeus. Você vai ter, assim que Dom João chega em 1808, você tem a declaração da Guerra Justa contra os chamados botocudos, Minas Gerais, do Espírito Santo. Você vai ter processos de conquista e extermínio em áreas como São Paulo, no início do século XX, na Primeira República, para passar a ferrovia. Então, esses grupos indígenas eles estão muito longe de desaparecer. E a conquista, enfim, a gente pode dizer que ela continua até o início do século XX, depois você muda um pouco, você vê proteção ao índio, enfim e tal. Mas na prática, enfim, né, ela continua até hoje. Só que ela vai mudando ao longo do tempo. Durante o período colonial, esses processos de conquista sempre tinham aliança, sempre contavam também com outros grupos indígenas. Exatamente por causa da necessidade de ter gente que conhecesse o território, necessidade de ter gente que tivesse a habilidade de combate, e porque esses grupos indígenas também podiam ser inimigos, ou porque não tinham muita opção. E claro, por que a conquista continua tanto tempo? Porque os indígenas, longe de simplesmente desaparecerem, eles vão resistir por períodos absolutamente... os indígenas vão estar sempre resistindo, né? Enfim, a própria sobrevivência, a fuga para o interior, o revide a esses tipos de conflito, né, são sempre casos de resistência. E às vezes não só uma resistência de você matar o europeu que está chegando. Então, o Hal Langford, num livro chamado Forbidden Lands, The Forbidden Lands, que infelizmente não foi traduzido, né? Esse livro é sobre os sertões orientais de Minas Gerais, né, o interior de Minas Gerais, e ele mostra como esses povos indígenas eles vão resistir, muitas vezes não matando efetivamente os colonos. Eles preferem matar, às vezes, gado, preferem destruir plantações, preferem, às vezes, capturar ou matar escravizados, na tentativa de você desencorajar essa presença europeia, essa presença colonial, muito próximo dos seus territórios. A própria violência e o aprendizado do conflito também é uma espécie de, digamos, de intercâmbio cultural também, né? Enfim. Então, esses processos de conquista, eles vão ser, enfim, perpassam, a gente vai falar deles mais nessa aula, mas eles perpassam falar também na aula sobre São Paulo, Maranhão, na escravidão indígena, mas, enfim, eles perpassam absolutamente todo o período colonial. Em qualquer momento que você olha, você vai ter colono tentando matar índio e índio resistindo. Isso é algo onipresente, enfim, eu ia falar da história colonial, mas em grande medida da história brasileira, né? Enfim. E esse contexto é essencial para entender, né, como os indígenas atuam, né? Esse contexto secular, esses 5 séculos de conflito, para entender como os indígenas agem até hoje em dia, né? Enfim. A partir de 1650, você tem talvez um processo de mudança da conquista. Porque a conquista, até o início do século XVII, mesmo nas áreas centrais de colonização, como Pernambuco e Bahia,
em menor escala o Rio de Janeiro, a conquista vai estar sempre fundamentalmente ligada à escravização, para obtenção de mão de obra. Mas com a transição para a escravidão africana, que vai ser o tema que a gente vai ver nos próximos episódios, nas próximas aulas, essa transição ela vai ter essa transição vai ter como consequência que você tem acesso a outra mão de obra que não é indígena, que se torna menos necessário escravizar. Em vez de o objetivo central passa a ser menos trabalhador e mais a terra. Então você pode simplesmente matar. Enfim, então todos os vários conflitos que o Pedro Pontônio, professor da USP, viu num livro chamado A Guerra dos Bárbaros, 1650 a 1720, né, são na verdade uma série de conflitos diferentes, que eu não estou achando o livro aqui nesse momento, mas enfim, são uma série de conflitos. Esses conflitos todos, em 1650 e 1620, né, fazem parte desse processo de interiorização da colonização, expansão para obter terras, especialmente através da pecuária. Né? E aí você não precisa escravizar, você pode só matar. Enfim, embora a escravização continue acontecendo também. Então, isso mostra como a história indígena também está ligada à história africana e afro-brasileira. É exatamente o fato de que a maior presença de maior oferta de mão de obra africana diminui a necessidade por mão de obra indígena e transforma as possibilidades de lidar com os indígenas. Mas enfim, a gente vai falar desse processo de transição nas próximas aulas. Mas, como é que você justifica esse processo de dominação? Como eu já falei, através da catequização. Era absolutamente essencial, né, você conseguir converter. Por exemplo, quem foi um dos principais, talvez o líder guerreiro mais famoso dessa aliança além do Araribóia, mas provavelmente mais que o Araribóia, foi o Felipe Camarão, na guerra contra os neerlandeses. Ora, no início do conflito com os neerlandeses, quem que liderou os índios da aldeia do Camarão? Não foi o próprio Camarão, foi um jesuíta chamado Manuel de Moraes, que, afinal de contas, foi um caso curiosíssimo, né? Manuel de Moraes, ele era um padre jesuíta mameluco, que estava atuando, né, em Pernambuco. Depois ele passa para o lado dos neerlandeses, ele vira calvinista, ele retorna a Pernambuco, acaba preso pela Inquisição. Enfim, e aí o processo inquisitorial dele dá bastante informação sobre esse caso. E aí você tem a excelente biografia dele, né? Muito, muito bem escrita, como todos os trabalhos do autor, chamada Traição, do Ronaldo Weber. Eu procurei aqui agora, também não achei. É que os livros já estão em fileira dupla, né? E aí fica até difícil, e aí às vezes fica difícil. Eu devia ter separado todos os livros, deixar uma pilha só para mostrar. Mas isso também não tem relevância pedagógica nenhuma, né? É só uma reação automática. Estou falando de um livro, e aí eu olho, né, para a estante PVC, porque essa estante aqui é tudo colônia. Essa prateleira aqui é tudo colônia. Alguma coisa daqui é colônia também, enfim, aquelas duas prateleiras principalmente, né? Essas duas prateleiras de cima são colônia também. Aí depois aqui é fundamentalmente Portugal e Espanha, esses dois aqui. E lá embaixo também alguma coisa. Enfim, ali é América, nessa aqui, né? É América e Europa moderna, né? História da Europa moderna. Aqui Europa e essas moderna e 19, né? 19 aqui. E depois aqui das três últimas são história do Império, Brasil Imperial. Mas enfim, isso não tem relevância nenhuma, né? Voltando, desculpa aqui ao desvio, mas enfim. Então, como é que vai ser esse processo de catequização? Esse processo de catequização ele está fundamentalmente ligado ao contra-reformismo. Por quê? Porque o que está acontecendo na Europa nesse século XVI? Né? Você tem a reforma protestante e você tem a necessidade de você reagir a essa reforma. Porque não vai estar ligado também à reforma católica posterior, e o próprio processo de expansão da fé também ele data, pelo menos desde o meio do século XV, né? 75 anos antes de Martinho Lutero e as 95 teses, né? Como a gente viu na aula sobre expansão. Mas o ponto é que é um momento de controle, de aumento do controle, de reforço da ortodoxia, de reforço da importância dos sacramentos, especialmente a confissão, e
de uma relação cada vez mais intensa entre as monarquias e a igreja, seja a igreja católica, seja as igrejas protestantes em Constituição. Então é nesse processo de reforço da ortodoxia, de relação entre igreja e monarquia, que a gente tem que entender essa política imperial catequizadora, porque era uma política imperial que via a catequização como elemento central para submeter os indígenas. E aí os aldeamentos eles têm uma função tanto religiosa, quanto política, quanto até econômica. Os aldeamentos, ao reunir os indígenas em grandes aldeias próximas dos núcleos de ocupação colonial, eles faziam com que esses indígenas fossem mais facilmente catequizados, porque eles vão estar sob maior controle das autoridades europeias. Eles fazem com que eles servissem como estivessem mais próximos do poder colonial. Eles podem servir como defesa militar contra indígenas, contra quilombos posteriormente e contra europeus. E eles são mais fáceis, né, enfim, de serem. E eles também podem passar eles fornecem mão de obra, mesmo que não mão de obra escravizada. A gente vai falar dessa questão da mão de obra na aula sobre economia. Então, o objetivo era ocidentalizar esses indígenas, tinha que ressocializá-los completamente. E nesse momento, você tinha que. O ideal era transformar esses indígenas esses povos originários em camponeses num campesinato europeu, ao mesmo tempo que você está querendo transformar os camponeses europeus também através da catequização. Você tem missões jesuíticas no interior das áreas católicas. Tem um livro de um autor chamado Federico Palomo que se chama Fazer dos Campos Escolas Excelentes, missões jesuíticas na região perto de Évora, enfim. Você tem, às vezes, você tem missionários católicos que vão chamar os campos, né, europeus também de nossas Índias. Então você tem processos até similares de transformação cultural acontecendo na Europa e nas Américas ao mesmo tempo. Mas enfim, isso já é para uma aula talvez de História Atlântica, que é um curso, enfim, uma história mais integrada, combinando Brasil, as Américas, Europa e África, que é uma eletiva que, enfim, eu já dei algumas variações dela, mas que uma vez eu vou dar uma História Atlântica mesmo, né? Algum dia, enfim, sabe-se lá quando, né? Tem uma imensa lista de cursos para dar um dia. Quem sabe, quando o tempo quarentena continuar, também esse curso também aparece no YouTube, no Spotify, enfim. Espero que não dure tanto tempo a quarentena, né? Mas, enfim. Então, esse processo de ação jesuítica, né? Esse processo de conversão, né? Ele vai, no momento inicial, ser muito caracterizado pelo otimismo, né? Os povos coloniais vão ser percebidos, os povos aboriginários, né? Vão ser percebidos como uma tábula rasa. Como se eles tivessem como se eles não tivessem nenhum tipo de fé, nenhum tipo de religião, nenhum tipo de crença, que consequentemente fosse ser muito fácil, né, fosse muito fácil convertê-los. Por que eles tiveram essa impressão original? Exatamente por causa dessa abertura ao outro, né? Os indígenas não tinham problema nenhum, né, em ter contato com a religiosidade europeia e incorporá-la até em suas práticas. O problema que eles tinham era com o dogma, era com a ortodoxia, era com a exclusividade. Eles não viam problema em ouvir e incorporar essa relação com o sobrenatural europeia. O que eles viam problema, que eles existiam, era essa tentativa de que essa religiosidade europeia cristã excluísse a sua religiosidade anterior. E essa percepção de que essa abertura deles era relativamente era na visão dos europeus inconstante, né? Que é o mote, né, do texto belíssimo do Eduardo Vieira de Castro, né? Mármore e Amor tem Constância da Alma Selvagem, vai fazer com que se passasse logo depois para um pessimismo. Por quê? Por parte dos jesuítas, dos religiosos europeus. Falo mais jesuítas porque os jesuítas vão ser essa principal ordem, né? Ela se forma logo antes do início do governo geral. Então os jesuítas vão ter uma função essencial na catequização no Brasil, mais do que na América Espanhola, onde eles chegaram depois, né? Os franciscanos chegaram 30 anos antes dos jesuítas no México, para dar um exemplo, né? Então,
os indígenas eles vão absorver seletivamente o catolicismo. Porque eles vão combiná-lo às suas crenças e práticas. Porque era isso que eles faziam. Eles não eram dogmáticos. Eles pegam o que lhes parece interessante e fazer uma espécie de bricolagem, de conjunto, né, de relação com o sobrenatural. Porque eles não vão ser agentes passivos nesse processo de catequização. Eles vão reincorporar. E é por isso que os europeus, os jesuítas, para tentarem ter sucesso, eles precisam moldar os ritos católicos às práticas tradicionais. Eles precisam também se apresentar como uma espécie de substituto dos xamãs. Eles precisam se apresentar como tendo poder de cura, como podendo espantar espíritos malignos, às vezes até como trazer a chuva. Se agora é oração em vez de cantiga, se é água benta em vez de cinzas, se é o paraíso e a ressurreição no juízo final em vez da terra sem mal, que era uma crença de alguns dos povos indígenas, né? Tudo bem, a forma muda, mas o significado para os indígenas é semelhante. E aí essa importância do ritual indígena, porque esse ritual indígena ele serve como uma alternativa aceitável, né, para substituir esse cerimonial tradicional. Então os jesuítas, né, eles vão ter que buscar essas semelhanças, né? Então eles vão pensar, por exemplo, eles querem procurar um equivalente para um Deus supremo. E aí eles vão pegar o Tupã. Esse é uma figura de alguns grupos indígenas para tentar apresentá-lo como equivalente, né, ao Deus cristão. Eles vão tentar reinterpretar alguns mitos indígenas para dizer, olha, isso é uma visão distorcida da Trindade ou do dilúvio, né? Então cada mensagem os jesuítas vão reinterpretar essas mensagens, essa cultura indígena para moldar a sua transmissão religiosa, sua ativa de catequização, e os indígenas também vão reinterpretar de acordo com a sua cultura as mensagens cristãs. Os sermões do Vieira são talvez um dos melhores momentos de você pensar, né, como era esse processo de você tentar entrar na mente desses jesuítas. De Vieira, chamado por Fernando Pessoa, né, de um imperador da língua portuguesa, né, um jesuíta luso-brasileiro, né, que, enfim, nasceu em Portugal, mas viveu boa parte da sua vida na Bahia, né, veio criança para a Bahia, fica aqui até os 32 anos, mais ou menos, vai a Portugal, depois volta com 60 e tantos, vive na Bahia até morrer, enfim. O irmão dele foi um personagem político importante, por aí vai, mas enfim, pode falar dele em outros momentos também. Esse trecho aqui é interessante para ver essa centralidade da conversão para a monarquia portuguesa e para o projeto imperial. O reino de Portugal, enquanto reino e enquanto monarquia, está obrigado, não só de caridade, mas de justiça, a procurar efetivamente a conversão e a salvação dos gentios, os indígenas. Tem esta obrigação Portugal enquanto reino, porque este foi o fim particular para que Cristo fundou e instituiu, como consta também instituiu. Então você tem toda uma visão providencial da fundação portuguesa, né? Portugal foi fundado por Deus para expandir a fé cristã. E aí lembrando do confronto com os muçulmanos e por aí vai. E tem esta obrigação enquanto monarquia, porque este foi um intento e contrato com que os sumos pontífices, os papas, lhes concederam o direito das conquistas, como consta de tantas bulas apostólicas. Não só são apóstolos missionários, senão também os soldados e capitães, porque todos vão buscar gentios e trazê-los ao lume da fé e ao grêmio da igreja. Sim, porque muitas vezes é necessário que os soldados com suas armas abram e franqueiem a porta, ou seja, a violência, para que por esta porta aberta e franqueada se comunique o sangue da redenção e a água do batismo. Ou seja, império, violência, conversão, está tudo intimamente relacionado. Mas é claro que isso também vai ter muita dificuldade, né? As cartas do Whitfield, né, estão todas publicadas, as cartas até 1558, né? São 3 volumes de cartas publicadas pelo Serafim Leite, um historiador jesuíta, né? Que é a Monumento Brasília, que na verdade faz parte de um processo generalizado de publicar
cartas sobre todas as cartas do recenseamento inicial, né? Do Brasil até foram publicadas poucas cartas, muito mais publicadas para o Peru, para outros espaços, enfim. São todas online hoje em dia, né? São os Monumenta jesuítas, que são uma leitura muito interessante também. Tem essa citação que é ótima, né? Para o próximo ano, se não nos comerem os índios, vos escreverei mais. É o que escreve o padre jesuíta Antônio Navarro em 1553. Enfim, que dá uma noção de como essa catequese era difícil nesse momento inicial, né? E até, inclusive, a aldeia, né? Então, além daquele texto Vieira falando sobre soldados, né? A violência também tem um papel central, porque, no final dos contos, era possível usar até a Bíblia, né? Para fazer isso, né? Mas você tem uma expressão retirada do Evangelho de Lucas chamada compele entrare, força-os a entrar. Que é a ideia de que o fiel tem que forçar os outros a entrar na fé, porque só assim é possível porque assim eles vão ser salvos da danação eterna. E aí tem dois textos do José Anchieta, jesuíta José Anchieta, né? Que inclusive dá nome ao prédio, um prédio lá no CCH, na Unirio, prédio onde fica as nossas salas, né, sala da pós, sala de grupo de pesquisa, por aí vai, que dá a noção de como a violência também estava intimamente ligada, né, à conversão. Não se pode, portanto, esperar nem conseguir nada em toda esta terra na conversão dos gentios, sem virem para cá muitos cristãos que, conformando-se a si e as suas vidas com a vontade de Deus, sujeitem os índios ao jugo da escravidão. Sujeitem os índios ao jugo da escravidão e os obriguem a acolher-se à bandeira de Cristo. Ou seja, como é que vai ser possível converter os índios? Vai ser escravizando-os, porque assim você vai controlá-los e aí eles vão poder ser convertidos. Uma carta do Anchieta de 1555. A gente tem também o poema épico dele, né, em homenagem ao Mendes Sá. De gestes Mendes de Sá. Quem poderá contar os gestos heróicos do chefe à frente dos soldados na imensa mata? 160 aldeias incendiadas, 1000 casas arruinadas pela chama devoradora, assolando os campos com suas riquezas, passado tudo ao fio da espada. E quer dizer, passado tudo ao fio da espada. Passar o fio da espada é para a gente degolar, cortar a cabeça. Então você tem um jesuíta, que muitas vezes são representados como os bonzinhos, contra a escravização, contra o extermínio no colégio, elogiando o governador porque ele matou e incendiou 160 aldeias, milhares de pessoas. Então isso dá uma ideia, né, de como a violência ela estava profundamente integrada nesse projeto indígena. Inclusive, né, enfim, nos Estados Unidos você tem essa questão do processo de mudar nomes de prédio, mudar nomes de institutos, né, o Woodrow Wilson Institute, né, de Princeton. O Woodrow Wilson foi reitor de Princeton antes de ser presidente dos Estados Unidos, né, mudou o nome, né, do Woodrow Wilson, deixou de ser o Woodrow Wilson porque o Woodrow Wilson era um racista e por aí vai, né. Enfim, se a gente fosse mudar o nome, eu certamente seria a favor de mudar o nome também do prédio José Anchieta lá na Unirio. Eu acho meio desconfortável que o nosso grupo de pesquisa, a gente que dá aula de colônia, esteja num prédio com um nome com um cara que escreveu essas coisas, né? Mas enfim. Então esse processo, né, de conversão, ele teve muita violência, mas ele também teve esse processo de a comunicação finalmente central, né? E aí por isso tem um livro da Cristina Pompa chamado Religião como Tradução, que é um livro, né, que procura mostrar, enfim, é um livro que procura mostrar como esses processos, né, de comunicação e as diferentes maneiras de como se interpreta a partir das tradições culturais de cada um são essenciais para a conversão e como isso vai gerar, né, um cristianismo indígena diferente. Porque era uma espécie de telefone sem fio, né? Cada lado está o tempo todo reinterpretando, né? Enfim, você vai ter múltiplos equívocos e isso gera uma lógica culturalmente mestiça. Isso, os europeus não querem aceitar isso. Os religiosos, eles querem ocidentalizar. Eles querem curar essa inconstância da alma selvagem. Eles querem sedentarizar, eles querem homogeneizar, eles querem impor a monogamia, eles querem impor novos ritmos de tempo e trabalho, eles querem eliminar essa importância
da guerra, do sacrifício, uma das primeiras prioridades, né? Então eles querem transformar esses povos. E aí os principais, né, como a gente falou, que eram essenciais nas guerras, também eram essenciais no processo de conversão, né? Inclusive porque quem era o contraponto político ao poder dos principais nessa sociedade? Eram os xamãs, que circulavam entre várias aldeias, que os principais geralmente estavam estabelecidos numa aldeia. E só que então, enquanto os religiosos, enquanto a colonização vai fortalecer os principais como intermediários essenciais, ela vai procurar destruir esses xamãs, porque os xamãs eram os guardiães da realidade indígena, né? Qual vai ser a consequência desse processo de aldeamento, de construção, de destruição tradicional, de mudança, de exploração? Vai ser a expansão de doenças, que vão ser fundamentais, né, para facilitar a conquista, facilitar a dominação, né? Porque você vai ter, especialmente a partir de 1560, depois da construção das grandes aldeias, que essas doenças vão, varíola, principalmente, vão ser fundamentais para destruir essa sociedade, né? Só que era difícil uma conversão, né? Porque você não tinha um poder centralizado, você não podia converter o imperador dos índios, que não existia, e converter todos os outros, né? Então era um processo muito mais lento de formiguinha. Você vai tentar primeiro nos principais, depois nas crianças, mas é algo muito difícil e que está sendo sempre ser feito, né, o tempo todo, né? E para isso, o ideal também era que você tentasse eliminar as diferenças entre os povos originários. Você junta um bando de etnia na aldeia, porque você não quer que eles mantenham suas especificidades, você quer que eles estejam todos de acordo com esses modelos, europeus. Esse trecho aqui do Vieira, enfim, de 1157, o Sermão do Espírito Santo, é longo, mas também vale muito ser lido, né? É o que serve de mote para esse texto do Eduardo Vieira de Castro, que eu recomendo muito que você leiam. Se chama O Mármore e a Murta, Inconstância da Alma Selvagem. Já falei dele algumas vezes nesse episódio no anterior. Vale demais ler, porque é belíssimo. Só não passei para vocês porque ele tem 100 páginas. Os que andaste pelo mundo e entraste em casas de prazer de príncipes, vereis naqueles quadros, naquelas ruas dos jardins, 2 gêneros de estátuas muito diferentes. Uma de mármore, outra de murta. Murta planta, né? A estátua de mármore custa muito a fazer, pela dureza e resistência da matéria. Você tem que esculpir, enfim e tal. Mas depois de feita de uma vez, não é necessário que lhe ponham mais a mão. Sempre conserva e sustenta a mesma forma. Mas é necessário andar sempre reformando... Sempre conserva e sustenta a mesma forma. A estátua de murta é mais fácil de formar, pela facilidade com que se dobram os ramos. É mais fácil você fazer, cortando com tesouro, enfim, tal, uma estátua de planta, né? Do que uma estátua de mármore. Mas é necessário andar sempre reformando e trabalhando nela, para que se conserve. Se deixa o jardineiro de assistir, em 4 dias sai um ramo que lhe atravessa os olhos, sai outro que lhe descompõe as orelhas, saem 2 de 5 dedos lhe fazem 7, e o que pouco antes era homem, já é uma confusão verde de murtas. Eis aqui a diferença que há entre umas nações e outras na doutrina da fé. Há umas nações naturalmente duras, tenazes e constantes, as quais dificultosamente recebem a fé e deixam os erros de seus antepassados. Resistem com as armas, duvidam com o entendimento, repugnam com a vontade e cerram-se, teimam, argumentam, replicam. Dão grande trabalho até se renderem. Mas uma vez rendidas, uma vez que receberam a fé, ficam nelas firmes e constantes como estátuas de mármore. Não é necessário trabalhar mais com elas. Há outras nações, pelo contrário, e estas são as do Brasil, que recebem tudo o que ensinam com grande docilidade e facilidade, sem argumentar, nem sem replicar, sem dúvidas, sem resistir. Mas são estátuas de murta, que, em levantando a mão e a tesoura do jardineiro, logo perdem a nova figura e tornam a bruteza antiga e natural, assim a ser mato como dantes eram. É necessário que assista sempre a essas estátuas o mestre delas.
E só desta maneira, trabalhando sempre contra a natureza do tronco e do humor das raízes, se pode conservar nestas plantas rudes a forma não natural e a compostura dos ramos. Então é interessante como ele está identificando, ele está pensando basicamente, olha, a conversão pode ter sido difícil, sei lá, na Europa, quando se converteram os povos europeus. Mas depois que eles são convertidos, eles realmente são cristãos, por convicção. Mas os indígenas não. Eles sempre voltam às suas tradições culturais. Por quê? Exatamente pelo fato de que esses indígenas, na verdade, eles se convertem por causa dessa abertura ao outro. É essa abertura ao outro que vai fazer com que seja preciso essa conversão, essa violência. Você tem que estar o tempo todo presente para impedir que essa incorporação não se dê nos termos indígenas, mas sim nos termos muito mais dogmáticos e restritos dos europeus. Então, novamente, o Anchieta, 1558. Cada indígena é rei em sua casa e vive como quer. Por isso, nenhum fruto, por menor que seja, se pode colher deles, se não se juntar à força do braço secular que os dome sujeitos ao jugo da obediência. Então, eles estão sempre tendo que ser a violência. Outros religiosos vão ser mais... Esse é um franciscano, um capuchinho francês, um relatório sobre os dias de Cariri, do Rio São Francisco, em 1702, em que ele vai ter uma visão um pouco mais, digamos, um pouco menos violenta. Para tirar aos poucos deles, sem impedir se divertir, o costume que tinham antigamente de celebrar festas supersticiosas e diabólicas, nos opomos apenas às que eram mais, mudando o motivo delas. Assim, os banquetes que faziam em louvor de seus falsos deuses, Politum ou Urani que dizer, eles fazem hoje religiosamente em louvor dos santos que levam o nome. Então, pro capuchinho, mudou. Mas será que mudou mesmo? Será que o que o indígena, sei lá, está chamando de festa de São Francisco, o que o jesuíta está chamando de festa, o capuchinho está chamando de festa de São Francisco, o cariri não está chamando de Politum, né? Então você sempre tem esse tipo de conflito, né? Porque essa religiosidade nunca vai ser uma religiosidade pura. Porque, na verdade, os povos estão incorporando. Isso é algo, na verdade, constante. O cristianismo também vai ter características similares, também vai conhecer processos de mestiçagem cultural quando ele está se expandindo na Europa. Na Baixa Idade Média, no final do Império Romano e por aí vai. Você sempre vai incorporar elementos, né? Essas religiosidades se pretendem dogmáticas, mas elas estão sempre incorporando elementos, porque isso é necessário para que elas conseguissem se estabelecer. Só que essa incorporação, às vezes, pode se dar de maneira completamente oposta aos desejos europeus, né? Enfim, então você vai ter o fenômeno das santidades, né? Os xamãs, os caraíbas, eram vistos como instrumentos do demônio pelos jesuítas, pelos religiosos europeus. Mas eles também podiam, às vezes, utilizar elementos cristãos, porque o sobrenatural cristão era reconhecido como forte. Então eles podem incorporar esses elementos cristãos a elementos indígenas para fazer uma nova interpretação. Você tem, por exemplo, a Santidade de Jaguaripe, em que você incorpora títulos, nomes de santos, de bispos, de Maria, enfim, para repensar uma tradição, a reconstruir uma interpretação religiosa do mundo em relação com o sobrenatural que invertesse a ordem e que os indígenas deixassem de ser o povo dominado para que passasse a ser o povo controlado. Tem novamente um livro, né, do Ronaldo Vanf, mais um, é chamado A Heresia dos Índios. Esse livro aqui da Companhia das Letras, em que ele usa os processos inquisitoriais da visitação da Bahia na década de 1590, né, para estudar essa santidade do Jaguaripe que existiu entre 1580 e 1586.
e para tentar perceber essa mestiçagem cultural que aconteceu aí, que não atraiu só indígenas. Você tem europeus participando dos ritos, você tem alguns poucos escravos africanos que já estavam lá, porque isso, na verdade, é que seria o natural para os indígenas, eles incorporarem esses elementos do outro e os reinterpretar. E é contra isso que os europeus estão querendo lutar o tempo todo. Então, o que eles acham o que os europeus chamam de inconstância é essa abertura ao outro, essa resistência ao dogma, característica dessa sociedade, que os europeus vão tentar sempre evitar ao ocidentalizar, ao transformar os povos originários numa espécie de campesinato dominado, né, pelos europeus. Né? Um campesinato idealizado que na prática sequer existia, né, na própria Europa, como dá para se ver pelo fato que você está tendo esse processo de conversão dentro da Europa ali, né? Então, tá nos dois lados do Atlântico, isso está acontecendo. Né? Então o ponto é que essa religiosidade ela é sempre localmente interpretada. Então você pode colonizar o imaginário, para usar a frase do Serge Brusnansky, um brilhante, né, historiador etnólogo francês, né, que estuda o México. Mas essa colonização do imaginário, ela só se completa, ele diz que no México vai acontecer mais no século XVIII, enfim, ele só se completa quando esses povos indígenas realmente eles incorporam essa religiosidade, mas dentro dos seus padrões, ainda que sejam padrões modificados pela experiência colonial. Então, a religião foi imposta aos nativos, mas foi incorporada por eles dentro de suas lógicas, que por vezes podem ser percebidas como heterodoxas, heréticas, pela igreja. Como é que os indígenas podiam resistir a esses processos de catequização, conversão, conquista, violência? Muitas vezes a partir da migração, né? Então você vai ter grupos indígenas que vão se retirar por longas distâncias para evitar esse processo de dominação. Isso inclusive está presente na fonte dessa aula, que eu escolhi por causa de uma citação muito interessante de um ancião indígena. Então, você tinha uma tradição de movimentação pré-colonial, mas essa transição de movimentação ela ganha nova urgência, novo sentido para fugir dessa dominação. Né? Então, era possível também. Então, você podia resistir, você podia se interiorizar e aumentar as chances de relações europeus, e você podia também reinterpretar essa relação com o sobrenatural trazida pelos europeus. Então, na próxima aula a gente vai discutir fundamentalmente o processo de escravização indígena e de construção da economia colonial a partir da escravização indígena. Então, os indígenas vão aparecer em outros momentos, em vários outros momentos do curso. Espero que muitos outros, mas nas próximas aulas certamente sim. Mas enfim. Então é isso, pessoal. Obrigado e até o próximo, que vai ser sobre economia, então.